Olá pessoal, receba um forte abraço, que Deus abençoe grandemente, que Deus abençoe o seu coração, a sua vida, que você seja uma pessoa vitoriosa e feliz. Estamos começando o ano de 2023 e tenho a certeza que vai ser um ano abençoado se você fizer o que nós estamos orientando, à luz do que está escrito. O Senhor Jesus, Ele só autorizou um intérprete, um único intérprete, e esse intérprete se chama o Espírito Santo. Você pode ler os evangelhos e você vai encontrar isso, principalmente no evangelho de João. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você: não guarde mágoa das pessoas que te fizeram algo, guarde o nome. E por que eu estou falando isso? Porque é impossível uma pessoa manter a sua mente, a sua integridade espiritual, a sua integridade psicológica, se ela é uma pessoa orientada por tudo que acontece, a reação das pessoas e todo o relacionamento que você sabe que é de uma forma destrutiva. Muitas vezes pega texto da Bíblia para colocar você em um estilo de vida que não tem absolutamente nada a ver com você. Eu falo isso por experiência própria. Então, quando eu uso essa frase aqui e quero que você guarde em seu coração e nunca mais esqueça, não guarde mágoa das pessoas que te fizeram algo, guarde o nome, para que nunca mais você permita que essa pessoa apronte com você novamente. Isso aqui não está em contradição com o perdão que a palavra de Deus nos orienta. Pelo contrário, isso aqui é um sistema de autopreservação que você vê em toda a Bíblia. E eu tenho um versículo que nós usamos bastante, que é aquele que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as horas da vida. Porque dele procede as saídas da vida. As saídas da vida, a qualidade da vida que você precisa, a bênção de Deus que vem sobre você como resultado dessa responsabilidade que você adquire. Você vai lendo a palavra de Deus, a responsabilidade da palavra de Deus que vai despertando em você esse cuidado com o seu próprio coração. Como é que você vai cuidar do coração dos outros se você não está cuidando do seu coração? Como você vai cuidar do mundo se você não cuida do seu mundo, da sua vida, do seu estado de espírito, do modo como você está se sentindo agora? Eu digo isso por experiência própria, eu repito. Muitos anos fui ministrado com palavra de Deus, com versículos, com Bíblia, mas aconteceram muitas coisas desagradáveis que vieram até mim em nome de Deus, em nome do Evangelho, em nome de Jesus, em nome de textos da Bíblia, que só destruiu a qualidade da segurança que eu tinha em mim mesmo. Essa qualidade da segurança que Deus quer que você desenvolva em si mesmo não significa arrogância, não significa em nenhum momento presunção, não significa em nenhum momento orgulho, vaidade, porque esses são nomes que são utilizados muitas vezes para intimidar você. Quando você está cuidando do seu coração, quando você está preservando a sua mente, o seu estado de espírito, está começando a cuidar de si mesmo, aí vem a religião usando textos da Bíblia, fazendo com que você se sinta orgulhoso. E o que não falta são textos na Bíblia para fazer você se sentir orgulhoso, vaidoso, para fazer você se sentir mal. Porque quando você se sente mal, você está desarmado. Você perde a confiança em si mesmo e começa a terceirizar a sua experiência espiritual. E aí pronto, vai depender de gurus, vai depender de profetas. E você está vendo agora, né? A situação de muita gente que está na dependência do que profetas disseram. Olha aí, politicamente falando, o que está acontecendo. Um bocado de gente presa, um bocado de gente que esperava uma saída, que foram ensinados a acreditar que estavam dando uma contribuição para libertar o Brasil e ficaram presos. Quer dizer, na pretensão de libertar o Brasil, estão no presídio. Essas são as consequências
dos que ouvem a religião. Deus não me chamou para pregar religião. Deus não me chamou para falar sobre religião. Ele me chamou para falar sobre liberdade. E eu tenho autorização e autoridade para falar sobre liberdade, porque eu passei pelo processo. Eu tive muitas experiências que me habilitou a chegar aqui com toda a segurança, nesses 30 anos, chegar aqui para você e dizer, com toda a segurança, orientado pelo Espírito Santo, gozando da liberdade que Deus me deu. Agora mesmo, eu estou aqui na praia. Hoje à tarde eu vi o pôr do sol. Nós passamos uma tarde maravilhosa. Mas pode ter certeza que dentro de mim uma tristeza imensa, por saber que existem inúmeras pessoas que estão agora encarceradas porque foram induzidas a acreditar que receberam uma missão de Deus. E que missão é essa? Libertar o Brasil. E lutaram por pessoas que não merecem a sua atenção. Lutaram por pessoas que hoje o desprezo que estão recebendo delas é a disciplina de Deus. Para que você saiba que você não foi chamado para servir a nenhum sistema religioso, que você não foi chamado para servir ao sistema político, que por séculos vem escravizando a humanidade. E eu vou dizer um negócio, não existe coisa pior do que quando você mistura religião com política. A palavra de Deus, Jesus falou sobre isso e não foi suficiente. Teve uma confusão terrível, o pessoal querendo escravizar, não deu certo, então vamos crucificar o homem. O que foi que aconteceu? Jesus deixou claro naquela ocasião, quando ele foi obrigado a dizer que o reino dele não é desse mundo. Ele disse, o meu reino não é desse mundo. Isso não foi suficiente para conscientizar a maioria das pessoas que se aproximam hoje de Deus e abrem a Bíblia em busca de um alento, de uma força, de uma alegria, e encontra o quê? Encontra uma militância raivosa, se utilizando de textos da Bíblia para torná-los militantes de uma causa de natureza política, com o objetivo de estabelecer o reino de Deus na terra. Ou seja, estão construindo tudo que o Senhor Jesus desconstruiu com a sua fala, com o seu comportamento, com a sua vida e com o que aconteceu com ele. Porque Jesus foi morto pelo sistema religioso. Sistema esse que muitos dos que me ouvem agora estão lutando para preservar, para manter vivo, ativo. Eu estou falando isso sabendo que vocês que estão aqui em Atos comigo não precisam mais ouvir isso, porque vocês estão acordados, vocês não são, em nenhum momento, agentes de natureza política. Vocês, quando vão para as redes sociais, vocês não ficam perdidos, influenciados por aqueles que estão arregimentando pessoas para lutar a favor dessa causa perdida, que é esse desejo de estabelecer o reino dos céus na terra a partir de Brasília. Então, para o pessoal de Atos, eu estou totalmente desobrigado e eu sinto em meu coração paz. E eu sinto paz suficiente. Eu não me sinto como quem está falando para pessoas que estão comigo. Eu me sinto agora como quem está falando para pessoas que entrou aqui nesse canal. O Espírito Santo, ele sabe. Quem precisa ouvir isso. E a minha palavra para finalizar aqui é o seguinte: saia disso, se liberte, não entre nisso. Não seja cabo eleitoral de ninguém, seja um embaixador do reino de Deus. Você foi chamado para isso. E quem quiser ser um embaixador do reino de Deus, não pode em nenhum momento ceder à pressão. Não pode ceder em nenhum momento, à fraqueza daqueles que
tentam convencê-los a serem cabo eleitoral de homens, é rebaixar demais o Evangelho do Reino de Deus. É rebaixar demais. Eu repito, andando aqui na praia hoje, final da tarde, sentindo uma tristeza muito grande, sabendo que muitas pessoas não gozam desse mesmo privilégio, e não por uma questão de natureza econômica, mas por quê? Porque acreditaram em que muitos pastores falaram, muitos religiosos, alguns bem intencionados, mas enganados. Outros não têm nada de boa intenção, são bandidos mesmo, são vagabundos, são homens que estão envolvidos nesse espírito, absorvendo desse espírito por interesse. E o pior de tudo, muitas pessoas que não conhecem nada de Deus, não conhecem nada do Evangelho, absorvem isso como se fosse uma missão para as suas vidas. Eu estou aqui para te dizer, saia disso. Não tenha em nenhum momento a necessidade sequer de se apresentar ao mundo neste século, neste momento, como cristão, como evangélico, como qualquer coisa. Você não precisa de religião, você não precisa dizer que pertence a alguma ordem. Você precisa somente abrir espaço em seu coração para que Cristo se revele em você e para que Ele toque as pessoas que se relacionam contigo, no ambiente familiar, no ambiente comercial, onde quer que seja. O que você precisa é revelar Cristo em você. E para revelar Cristo em sua vida, você precisa de uma comunhão com Ele. Comunhão. Receber do Espírito Santo. Eu repito, o único que foi habilitado por Deus para interpretar o Evangelho para você. Eu estou falando isso porque eu tenho certeza, eu acredito em você, eu confio em você. Eu acredito que existem pessoas que estão me ouvindo agora que querem andar com Deus e querem ter uma experiência com Deus. Domingo à noite, 18 horas em Atos, eu quero todos que estão comigo nesse espírito reunidos ali. Vamos orar, vamos apresentar diante de Deus e vamos pedir para que o Espírito de Deus venha blindar a nossa mente, para que essa pressão, esta perturbação, essa angústia que assola o mundo, que faz com que as pessoas se sintam pequenas, precárias, e muitas vezes faz as pessoas se sentirem obrigadas a servir ao reino de Deus nesse espírito do ódio, da politicagem, do erro, do engano. Então você vai se libertando de tudo isso, vai assumindo a responsabilidade por sua própria vida, vai entendendo que a leveza do Evangelho é maior do que qualquer obrigação de natureza religiosa. Vai entendendo que o Senhor nosso Deus te chamou para ter uma experiência pessoal com Ele, para que a partir daí o mundo comece a conhecer os valores do reino de Deus, como resultado do seu relacionamento com Ele. O Senhor Jesus diz o seguinte: por seus frutos, olha bem, os verdadeiros discípulos, aqueles que andam com Deus, Jesus falou que pelos frutos, por seus frutos os conhecereis. É a pessoa que você se tornou depois de Jesus. É a pessoa que você se tornou depois de me ouvir. É a pessoa que você se tornou depois de ler o Evangelho, que vai mostrar se realmente você entrou no reino de Deus ou se você entrou no reino dos homens, orientado por forças religiosas que tomam textos da Bíblia para reforçar os seus interesses. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Existe uma diferença imensa entre os discípulos de Jesus e os que são do sistema religioso. O pessoal do sistema religioso é um pessoal raivoso, um pessoal problemático, um pessoal que não vai conviver bem com seus familiares por questão de natureza política. Olha o que esse cara fez. Olha o que esse presidente que passou aí por esse país, como uma destruição, olha o que ele fez. As pessoas ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua mensagem, ouvindo a interpretação do Evangelho, segundo ele, o que é que aconteceu com elas? Se tornaram raivosas, se tornaram violentas, se tornaram pessoas perversas, mesmo que sendo em nome de uma causa justa, mas elas se tornaram
o contrário do que o Evangelho realmente propõe e o contrário do que o Evangelho verdadeiramente promove no coração daqueles que se aproximam de Deus. Por seus frutos os conhecereis. Então você quer progredir, você quer crescer, você quer avançar, você quer ter um ano vitorioso, você quer ter um ano com a bênção de Deus, com o discernimento, a sensibilidade para ouvir a voz de Deus como Abraão ouviu e construir as suas coisas, ter vitória em um momento difícil, economicamente falando. Você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque você já está vendo agora que os que ouvem a voz dos homens, que muitas vezes vem até você, em nome de Deus, os que ouvem a voz dos homens, eles se arrebentam. Uns estão presos, outros estão desolados, uns estão em suas religiões, em seus guetos, em seus clubes religiosos, angustiados, perturbados, duvidosos, ansiosos, com medo. Tem um bocado de gente com medo agora. Com medo do quê? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem está com medo agora não está no amor de Deus. Não confia em Deus. Então, quando Jesus nos chama, não é para fazer parte de um sistema religioso. É para fazer parte do seu reino. E para fazer parte do reino de Deus, você precisa se render. Renda-se agora e segure firme. Domingo, 18 horas, em Atos, na Calilândia, vocês que estão comigo aqui, vocês que estão comigo aqui, eu quero que você esteja seguro e vamos fazer uma oração firme, 18 horas, ungir a cabeça de todo mundo, pedir ao Espírito Santo que nos proteja desse momento tão caótico, né? Dessa coisa terrível que você está acompanhando aí nos noticiários, os que estão atenados com a questão da natureza política. Se vê lá os Yanomamis, um abandono terrível. É um problema antigo, mas que foi potencializado. Você vê ONGs em nome da comunidade evangélica recebendo milhões e não destinou um centavo para ajudar uma comunidade tão carente, tão necessitada, que por mais que as pessoas tentem politizar essa situação, nós estamos falando de gente, estamos falando do ser humano, que foi desprezado ao longo desses anos por questão de natureza política e por tantas coisas que você sabe que existe no mundo. A questão da natureza espiritual e, acima de tudo, o abandono do poder público. Então, gente, é algo assustador o que estamos acompanhando agora, o que estamos vendo, o que estamos assistindo, o que estamos sentindo em nossa pele. E por isso que eu digo, se afaste de tudo que se diz evangélico, de tudo que se diz cristão, de tudo que diz qualquer coisa, e se apega com Jesus. E deixa que a natureza de Cristo se revele em você nos relacionamentos, principalmente no ambiente familiar, a partir da sua casa, para que exerça influência em todo o mundo, em toda a comunidade que você vive. É isso que vai funcionar. Jesus falou, e eu repito, por seus frutos conhecereis, porque não se colhem uvas de abrolhos, de espinheiros. Então, para se conhecer verdadeiramente a qualidade desta árvore, dá uma analisada nos frutos, vê o que essa árvore produz. É exatamente isso que está acontecendo. Veja o que aconteceu depois de você me ouvir. Sua vida melhorou, você está progredindo, você se tornou um empresário bem-sucedido, uma empresária bem-sucedida, você está crescendo espiritualmente. Como está a sua cabeça? Você está amando mais as pessoas? Você está respeitando mais o contraditório? Você se relaciona bem com as pessoas que compartilham do seu ambiente familiar, do seu ambiente de trabalho? Então você ouviu o Evangelho. Mas se você se tornou outra coisa, você se tornou uma pessoa raivosa, aí realmente você não está ouvindo o Evangelho. Você está ouvindo as vozes do sistema religioso que estão arregimentando pessoas para torná-los cada vez mais piores do que o que eram antes, enquanto lutam por causas que supostamente são do interesse de Deus. Eu quero orar por você aqui agora, eu quero que você seja vitorioso. O que eu estou vivendo agora, eu quero que todo mundo tenha esse privilégio. Hoje eu vi o pôr do sol, eu respirei um ar puro, andei no mar, eu vi coisas maravilhosas, eu vi o pôr do sol. O meu sonho, acredite, quando eu vi aquele pôr do sol, que todos
que todos que são escravos do sistema religioso, que hoje estão sofrendo por causa disso, também gozem desse privilégio, porque esse foi o mundo que Jesus te deu. Nós vivemos em um país maravilhoso. Não tenha medo, não vai ter comunismo, não vai ter nada, não vai ter inferno, não tem diabo que possa impedir o privilégio que Deus deu a você de ter a qualidade da vida que você merece, se você honra a Deus, e é o tipo de honra que agrada ao Todo-Poderoso. Então eu quero que você também viva isso, não quero você sofrendo. E hoje é uma alegria solitária. Eu queria saber em meu coração, e muitas pessoas que amam verdadeiramente a Jesus também gozam desse mesmo privilégio. Mas como nós não podemos resolver o problema do mundo, eu estou resolvendo o meu problema. Estou te ensinando à luz dessa ministração para que você também resolva os seus, se isso for possível. Pai querido e santo, toma esta vida em tuas mãos, fortalece, renova e derrama sobre cada vida que me ouve agora a capacidade, a força, a unção, o ânimo, o discernimento, a força, para que eles sejam fortes, capazes, para que eles sejam pessoas vitoriosas e para que possam representar verdadeiramente a Cristo na terra. Não como quem serve a um sistema, como quem luta para manter instituições vivas, mas como quem trabalha voluntariamente para manter a chama, o fogo, a luz de Cristo acesa no coração de quem está disposto a ouvir o Evangelho e a praticar. Ó Jesus, toma em tuas mãos todos que me ouvem agora, e que eles sejam fortalecidos, e porventura, alguns que agora estejam sofrendo por luta, sei lá o que for, tu sabe, alguma dor, que o Senhor nesse momento venha trazer a paz, a libertação, a vitalidade e a força. Nós não queremos escravos, queremos homens livres, que dependem do teu reino e como parceiros andam conosco na força do teu Espírito. Eu os abençoo para que você seja isso, atos, atitude, vida, para que você seja uma pessoa próspera e viva em paz nesta terra, apesar de tudo, apesar do mundo, apesar do deserto que os homens criam para os outros. Que você seja vitorioso como foi o nosso pai Abraão. Eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Um forte abraço a vocês que ficaram comigo até agora. Tenha uma noite de paz nesta quarta-feira e o Espírito Santo nessa madrugada fortaleça o teu coração. E lembrando que domingo, 18 horas em ponto, estamos firmes ali em Atos e quero ver você de perto. Um beijo grande, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.